Fala galera, Russo Dead na área, e hoje no segundo vídeo, ou segunda parte da série joysticks que eu uso. E eu trago para vocês aí com essa trilha sonora maravilhosa de Street Fighter do Super Nintendo, este IPEGA, este joystickzinho aqui relativamente simples, tá bom? Feito num plástico ABS, ok? É um chinesinho, tá bom? Muita gente fala IPEGA, aqui no Brasil é bastante comum você ver gente falando IPEGA, mas olha aqui, ó, tá, tem um acentinho, então IPEGA, ok? Esse é um joystick relativamente antigo, eu já tenho ele aí há uns 5 anos, então existem versões mais novas dele, mas eu gosto muito dele para jogar então nos smartphones, tá? Como eu falei, plásticozinho ABS, bateriazinha aqui atrás, ó, 500 mAh, ok? É uma bateriazinha que dura durante o período de jogo. Se você estiver usando para um shooter, tá? Um FPS, como Dead Trigger ou Dead Trigger 2 ou outros, né? Mais conhecidos, de acordo com a sua preferência, ele acaba sendo daí nesse caso um joystick com bastante ergonomia e facilidade de uso. Ó, você tem então dois sticks analógicos, aí nesse caso aqui em cima você tem dois gatilhos, um L1 e um R1, e atrás você tem daí nesse caso outros dois gatilhos, tá? Um L2 e um R2. Ele é bem ergonômico, como eu falei, porém o D-padzinho dele acaba não tão bem localizado, tá? Quando você aperta o botãozinho Home aqui, ele já vai daí nesse caso entrar no modo de pareamento e vai piscar de maneira intermitente, como você está observando. A partir do momento que ele faz o pareamento com o dispositivo, ele para de piscar aqui. Aqui você tem um outro LEDzinho, esse outro LEDzinho aqui é para indicar carga de bateria, tá? Quando ele estiver próximo da carga terminar, ele começa a piscar primeiro de uma maneira intermitente, como a gente está vendo de cima, e depois aí nesse caso, ele começa a piscar de uma maneira mais rápida. Para desligar, é só apertar o Home e segurar ele um pouquinho aqui que ele já desliga. Você fez as configurações dele, mas de repente você quer resetar, é só pegar um clipezinho de papel, apertar aqui, segurar, que você vai ter um reset aí nesse caso, que vai dar para você a condição de que você consiga daí nesse caso resetar as configurações dele. Consequentemente, ele perde a memória de todos os dispositivos com os quais está pareado. Padrãozinho dele aqui XYAB. E ele tem aqui a curiosidade, como vocês podem observar, de teclas de ação multimídia, tá? Seja para áudio ou para vídeo. Então você tem um play pause, um retroceder, um avançar e o botãozinho de volume, ó, aqui, ó, menos e mais. Isso é bem legal, né? Porque você pode usá-lo daí nesse caso como controle remoto, por exemplo, se você estiver aí de repente aí assistindo um videozinho no YouTube ou algo nesse sentido. Tá? É bem legal, tá, gente, esse joystick, porque ele também vem com esse esqueminha aqui, olha, para que você possa colocar, daí nesse caso, o smartphone e travá-lo, tá? Aí ele é regulável, você tá vendo? Ó? Então dá para você pegar e de repente colocar um smartphone relativamente grande, inclusive. E aí entra naquele esquema, né, do smartphone ficar aqui em cima enquanto você tá jogando, tornando então ele daí um console, vamos assim dizer. Se não, você coloca daí nesse caso o smartphone encostado em algum lugar ou então em algum suportezinho e você consegue daí jogar com ele de uma maneira tranquila. Por cerca de 2h30 a 3 horas, no caso de um jogo, como eu falei, que exige um pouco mais, como um shooterzinho da vida, um FPS, ou, né, um pouco mais de tempo se for um jogo 2D, por exemplo, um adventure, como os jogos da coleção Sega Collection ou outros, né, que estejam daí nesse caso no mesmo rol e que tenham aí uma característica de exigir um pouco menos. Aqui embaixo você tem um conector micro USB para carregamento e a carga dele se dá por completo, tá? Naqueles carregadorzinhos de celular com 5 volts aí, e mesmo no modo de carregamento lento, ou seja, não precisa ser esses carregadores rápidos, inclusive eu não recomendo porque você daí pode estar sobrecarregando, né, a bateria durante a carga por conta da amperagem do carregador. Então pega um carregadorzinho desses mais simples mesmo, e aí coloca para carregar e você já vai ter condições daí nesse caso de fazer aí o uso dele em aproximadamente 2 horas, ele já está com a carga totalmente completa. Outro fator interessante, tá, relacionado daí nesse caso a esse controle, esse joystick, é que, assim, ele vem, né, ele pelo menos quando eu comprei, ele veio uma embalagem emborrachada, tá?
Então, todo ele era revestido com um padrão de borracha, né, para dar um gripezinho na hora que você estava segurando. E aí, nesse caso, o que acontece? Com o passar do tempo, essa borracha ela vai meio que se esfarelando, soltando. Então, o que eu precisei fazer, por exemplo? Vocês estão vendo que ele aqui está como se fosse um black piano, né? Eu peguei daí, nesse caso, uma daquelas flanelas mágicas, né? Ou aqueles paninhos que você usa para limpar óculos, né? E aí, embebido em um álcool daí isopropílico, né? Mas isso daí por um cuidado necessariamente por você estar utilizando num dispositivo eletrônico, tá? Você vem daí passando ele, né? Com uma leve pressão com os dedos, então com a ponta do dedo, então a flanelinha tem que estar ali na ponta do seu dedo, você vai limpando e vai tirando aquele excesso de borracha. Então, eu precisei fazer isso, tá? Justamente para que eu pudesse, não só do ponto de vista estético, ter aí a condição de que o joystick continuasse legal, bonito, tá? Mas até mesmo para a questão da pegada, porque dava uma sensação muito ruim quando essa borracha começou a esfarelar, dava a impressão de que ela estava grudenta ou de que havia algum tipo de meleca, doce, algo assim, tá? E isso, inclusive, tá, gente, é bastante comum nesses dispositivos ou, no caso, periféricos que a gente adquire e que vem justamente com essa pegada, tá, emborrachada. Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui esse joystick, esse DualShock 2, perdão, esse DualShock 3 do PlayStation 3. Vocês estão vendo? Os dois sticks analógicos, né, eles têm um emborrachamento. E olha aqui como já está gasto. Então, na medida que isso aqui vai ficando gasto, ainda no caso desse DualShock 3, ele não vai ficando pegajoso, tá? Mas ele vai gastando e, consequentemente, vai ficando não só com um aspecto mais feio, né, ou mais envelhecido, como também, às vezes, dá uma sensação ruim, uma sensação tátil ruim. E era isso que estava acontecendo, só que aí no controle inteiro, né, no joystick inteiro. Então, aí nesse caso, só para que a gente possa ter esse disclaimer, né? Porque se alguém tiver um controle parecido com esse, um joystick parecido com esse, de repente, ué, mas espera aí, eu conheço esse joystick e eu sei que ele não é desse jeito. Realmente, ele não era. E aí eu limpei ele inteirinho e tirei essa borracha, esse emborrachado dele, que dava essa sensação ruim e um aspecto bem feio, tá, gente? Então ele tá tirando as marcas de dedo, porque daí ele fica, né, com plástico cru, então ele acaba ficando mais suscetível, por exemplo, a marcas de digitais, ó, você tá vendo? A gente vai marcando com o dedo. Mas isso daí também é uma questão de você fazer a higienização dele depois do uso, principalmente se você transpira nas mãos, tá? Se você tem a característica de suar, né, de transpirar nas mãos, a limpeza, né, dos joysticks é essencial, assim como dos portáteis. Tá certo, galera? Então, joysticks que eu uso, né? Então essa é a segunda parte e última, porque aí nesse caso a gente, os outros joysticks que eu utilizo são os convencionais, os comuns, né? Então o DualShock 3 para o meu PlayStation 3, tá? E os controles padrões do Xbox One, tá bom? E aí nesse caso a gente tem aí essa característica, né? De que são controles convencionais, ou seja, que todo mundo já conhece. Russo Dead se despede. Fica aí então a dica que se você gostou, dê o seu curtir. Se você quer saber daí nesse caso quando surgir um novo vídeo, aperte o sininho e se inscreve no canal. Um forte abraço, até a próxima!